Olá a todos, eu sou o professor Gladson e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse processo, que é muito importante para a célula animal e a célula vegetal. Mas para o vídeo de hoje nós vamos falar especificamente desse processo na célula vegetal. A célula vegetal ela é a unidade básica da planta e ela vai possuir algumas diferenças quando a gente compara ela com a célula animal. No caso da célula vegetal, nós vamos possuir um vacúolo muito maior, parede celular, cloroplasto e outras diferenças. Bom, a célula vegetal ela vai ter dois meios de se obter água, que vai ser o meio de transporte ativo, onde a mesma vai gastar energia para poder obter a água do ambiente, e também o transporte passivo, que é um transporte onde ela não vai gastar energia, a sua própria energia, para obter a água desse ambiente. Olá a todos, eu sou o professor Rafael e dando continuidade ao assunto, como já vimos anteriormente com o professor Gladys, a osmose vai ser um processo passivo, onde não vai necessitar o gasto de energia para que ocorra o transporte dessa água. Esse transporte vai ocorrer através de uma membrana semipermeável, onde essa membrana vai permitir a passagem de alguns íons e moléculas, como a água, mas moléculas maiores ela vai impedir essa passagem. Durante a osmose, a água vai passar de um ambiente hipotônico para um ambiente hipertônico. O ambiente hipotônico vai ser aquele menos concentração de soluto e o hipertônico vai ser aquele com maior concentração de soluto. Essa passagem ocorre para que ocorra um equilíbrio dessas massas de soluto e solvente. Quando ocorre o movimento da água pela célula, a célula acaba passando por alguns estágios. Bom, quando a célula está cheia de água, o seu vacúolo fica bem maior. Consequentemente, a célula como um todo começa a dilatar. Quando a célula está dilatada e cheia de água, esse processo se chama de turgência. Mas nós também temos o processo intermediário, que é quando o vacúolo tem água, porém não tem tanta água. E nesse momento vocês conseguem notar que a célula ela não está com a parede celular e a membrana plasmática se tocando, como nesse caso, que está tão dilatado que está se tocando. Nesse caso já começa a ficar um pouco mais atrofiado. E nós temos o terceiro caso, que é quando tem pouquíssima água dentro da célula. E esse caso é chamado de plasmólise. Na plasmólise, o vacúolo ele fica totalmente diferente do caso da turgência. E nesse caso nós também conseguimos notar que a membrana plasmática e a parede celular ela já praticamente não se tocam. Isso ocorre porque a célula começa a diminuir o seu tamanho natural. O processo da osmose pode ser demonstrado através de um simples experimento, que nós iremos demonstrar para vocês logo em seguida. E aí, para a gente realizar esse experimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Primeiramente, uma faca de cozinha, algumas gramas de sal de cozinha, algumas gramas de açúcar, uma batata e, por fim, algumas folhas de papel. Utilizando a faca, na primeira etapa você vai realizar cortes na batata para separá-la em 3 partes. E lembre-se de cortar o topo para que assim a batata consiga permanecer em pé e não fique desequilibrada. Em seguida, você deve demarcar a área da batata onde você vai realizar um corte. Lembre-se que nesse corte ele não deve atravessar a batata, você deve deixar uma parte ao fundo para que o soluto não atravesse. Após realizar os cortes, você deve secar a batata utilizando um pedaço de papel, para garantir que o líquido que vai surgir posteriormente seja o resultado do experimento.
Após secar a batata, você deve adicionar os devidos solutos às respectivas batatas. Lembre-se que você não pode misturar nem o sal de cozinha nem o açúcar. E em uma das batatas você não deve adicionar nada, para que assim nós tenhamos uma referencial de controle. Após os ajustes, você só precisa observar o fenômeno ocorrer. Este fenômeno pode levar em torno de 15 a 20 minutos, então preste bastante atenção e faça suas anotações. Bom, passado-se o tempo de espera, nós podemos notar algumas coisas durante esse experimento. Primeiramente, que a água passou do ambiente hipotônico, que no caso seria a própria batata, para o ambiente hipertônico, que no caso seria o ambiente onde a gente colocou aquela concentração de sal e açúcar, ou seja, os solutos. Outra coisa que também podemos observar é que a questão do tempo, onde diferentes solutos
tem tempos de reação diferentes, como por exemplo o sal. O sal ele leva uma maior quantidade de tempo para atingir a mesma quantidade de água fora das células que o açúcar. O açúcar tem uma menor quantidade de tempo que havia retirado boa parte da água presente nas células da batata. Nós também podemos observar que na batata, onde não havia soluto, também não houve nenhuma reação, pois como se tratava de um ambiente controlado, a água que estava dentro da batata não tinha para onde ir, já que não havia um ambiente hipertônico ao fora da batata que fizesse com que a água fizesse esse transporte. Desta forma, nós conseguimos observar o processo da osmose com um experimento simples e fácil de realizar.